Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, do canal Paulo Cordeiro Advogado. Fazer um vídeo hoje, se aproxima aí dia 20, dia da Advocacia Trabalhista. Vamos estar fazendo eventos e tal. Vamos estar lançando um projeto muito legal pela Getra também. E aí, esses tempos eu estava vendo um vídeo que eu fiz sobre como é ser advogado trabalhista. E o vídeo começou a ter muita gente assistindo e tal, e eu fui assistir o vídeo de novo e fiquei horrorizado com aquilo que eu gravei, porque eu passei uma mensagem extremamente negativa, pesada, assim, e, e repensei aquilo que eu estava sentindo, né? Porque, porque não é aquilo. E aí nesse período de repensar aí eu resolvi trazer um vídeo então com os aspectos positivos, ressaltando que eu vou deletar aquele vídeo, porque eu não quero que ninguém que esteja entusiasmado, apaixonado pelo ramo, como foi comigo, por questões técnicas, por aptidão, e fique desestimulado de forma injusta, tá? Então, o que é ser advogado trabalhista, né, gente? Peço desculpa aí pela voz ainda, por um tom mais baixo. Foi uma semana muito complicada, semana passada. Fui parar no hospital com muita tosse, uma ardência muito forte, febre. Não era Covid, mas era um gripão aí, de uma virose grande que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Ataca a garganta bastante, deixa a gente totalmente sem vontade de trabalhar. Mas enfim, não é isso que eu vim falar aqui. Como bocejo, a gente fala em tosse e tosse, né? Bueno, o trabalho na nossa sociedade, ele é uma das questões de muito maior importância. São os valores da sociedade são focados na questão do trabalho, e o trabalho é focado na questão da dignidade. O homem se sente digno quando trabalha, quando produz alimento para sua família, para si mesmo, para a sociedade. E então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de salientar, eu que sou um advogado de reclamantes e também de reclamadas, e não são poucas as reclamadas que eu atendo, todas elas de pequeno porte, todas não, a maioria de pequeno porte. Quando a gente fala em trabalho, o mundo do trabalho, a gente não pode excluir essas pessoas do mundo do trabalho, os pequenos empresários. Os empresários, enfim, em geral, que são trabalhadores como os outros trabalhadores. O que muda é a questão da possibilidade de uma obtenção de lucro sobre a mão de obra, ou utilizando-se da mão de obra de outro. E o poder de mando, né? O poder diretivo são coisas que modificam aí a perspectiva judicial sobre aquela figura, né? Mas ambos são trabalhadores e ambos têm dignidade no trabalho, né? E dignidade é um princípio constitucional que está ali entre as cláusulas pétreas da Constituição, artigo 7º, principalmente, que fala mais sobre os direitos sociais. Então, o direito do trabalho traz essa possibilidade de resgate de dignidade ou de manutenção de dignidade. Esse é um dos pontos mais importantes. É tão importante a questão do trabalho que há comparações de estudos, né, estudos que fazem comparações entre o camarada que perde um emprego com a perda de um ente familiar. O luto que a pessoa sente é semelhante, porque aquilo é a vida. A gente passa muito mais tempo trabalhando, né, do que em casa, do que com a família, né? A gente trabalha 5 dias na semana, ou 6, para descansar um, né? Tem gente que nem isso, não descansa um. Às vezes trabalha por muito tempo sem um descanso. E as condições humanas de trabalho também são questões que são salvaguardadas pela legislação. Então essa questão da dignidade tá muito viva nas relações de trabalho. Então o advogado trabalhista, nesse ponto, ele consegue ser um maestro, às vezes, tá, das relações, junto com o juiz do trabalho, junto com o advogado da outra parte, ou os advogados trabalhistas, né? Eventualmente com o Ministério Público do Trabalho, enfim, na esfera da justiça do trabalho, muitas vezes pré-judicial, no sentido de fazer um acordo, de costurar um acordo entre advogados para solucionar uma possível lide que viria a surgir, né, com custos para todo mundo, com custos para o Estado, com desgaste, né?
Então, o advogado ele tem esse poder de conciliar, de buscar aquilo que não está sendo alcançado eventualmente, né? De salvaguardar inclusive o direito do trabalhador e empregador, né? Quando há um abuso nos pedidos, mas são coisas que acontecem em todos os ramos, né? A questão da sucumbência com certeza equilibra tudo isso, mas a gente tem que verificar algumas peculiaridades do ramo. Não é sobre isso o vídeo, mas é importante que se saiba que nas relações de trabalho, como existe a questão da subordinação e como existe a questão da a relação fome-dinheiro, fome-comida, precisa de uma proteção especial, como precisa o consumidor de uma proteção especial frente a grandes empresas, algumas delas que não são assim tão honestas, né? E às vezes não é só uma questão de honestidade, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de ajuste, de erro mesmo, porque às vezes não se erra de propósito, não se tenta burlar de propósito, e às vezes também se tem a sensação de ter recebido mal, e aí a justiça está ali para mostrar que não, que está tudo certo. Para se ter uma ideia, grande parte das ações trabalhistas é de improcedência, né? Grande parte dos pedidos são improcedentes. A maior parte dos pedidos são improcedentes nas ações trabalhistas. É muito difícil uma ação trabalhista ser procedente, totalmente procedente. E não é impossível, não é tão raro uma ação trabalhista ser totalmente improcedente. Então tem também essa situação de equilíbrio social, né, que a gente cuida, né? E também os resultados do nosso trabalho, eles vão, quando sai dinheiro da Justiça do Trabalho, esse dinheiro ele é totalmente voltado para volta totalmente para o mercado de consumo, né? Assim como é importante a gente verificar, por exemplo, na questão das terceirizações, o quanto o mercado de consumo sofreu com a ausência de renda, né? E agora, nessa crise gigantesca, a maior crise da nossa história, a gente vê o quanto faz falta a renda para o consumo, né? É uma coisa que se vem batendo há muito tempo, parece que às vezes a sociedade não consegue enxergar, mas os exemplos são bastante lúdicos, né, e cruéis, né? Não tem como não enxergar o que a gente está vivendo hoje, né? Situação de miséria, falta de emprego e etc. Também tem outras situações que vão evoluindo, como a pejotização, como a uberização, outros fenômenos sociais que a advocacia trabalhista tem o condão de equilibrar, né? Às vezes com bastante custo, às vezes em longo prazo, às vezes sem conseguir, mas a gente tem essa possibilidade de falar pelo cidadão. Quer o cidadão seja empregador, quer o cidadão seja empregado. Quer seja apenas uma relação de serviço também, para diferenciar da relação trabalhista, né? Então esse é outro aspecto, o da dignidade, o da economia, né? É uma justiça, por exemplo, a justiça do trabalho é uma justiça que entrega para a sociedade aquilo que ela lida. É diferente, por exemplo, de uma justiça criminal, onde ela retira da sociedade elemento nocivo, mas ela não entrega nada palpável de volta, né? Infelizmente hoje nem recupera nada em termos de sociabilidade, né? Não tem esse aspecto, né? Então, realmente, às vezes é muito difícil de entender porque desse combate medonho em cima do trabalhador e da justiça do trabalho, enquanto tem tantas outras coisas para a gente visualizar, né? Mas o assunto é o advogado trabalhista. Então eu queria trazer essa bênção. Outra coisa que é muito legal que acontece nas relações de trabalho. Muitas das lides trabalhistas são advindas de mágoa, muita mágoa, sentimento de vingança. Então o advogado, quando recebe o cliente de primeira, assim, ele já consegue desfazer esse desejo de vingança e modificar a visão para o que é uma lead, né? É um acerto de contas, é dinheiro, né? Às vezes, muitas vezes, o dano moral, a dignidade, é um resgate, sim. E outras tantas vezes, coisas emocionantes acontecem, como por exemplo, eu acho que foi um dos primeiros vídeos do canal, de um senhor que me ligou um dia qualquer, eu estava até meio cabisbaixo, e ele me ligou e disse: Doutor Paulo, o senhor lembra qual foi a coisa que eu falei para o senhor quando eu fui no escritório? Esse senhor estava com uma doença incapacitante advinda do trabalho. Eu digo: lembro, claro que eu lembro. Ele disse: pois é,
eu consegui. Ele queria comprar uma casinha na praia para se mudar para lá e viver sossegado o resto dos seus dias. Depois eu vim a ser advogado de alguns membros da família dele, e soube que ele conseguiu realmente e prossegue. Isso aí faz mais de 10 anos, ele continua vivendo. Então talvez a gente tenha conseguido até uma extensão de vida para ele, né? Pela qualidade, pelo sossego, né? Pelo sentimento de justiça, né? E, então tem maravilhas como sair de uma audiência depois de um acordo e as partes se abraçarem e chorarem demoradamente no corredor, assim, porque extinguiram aquele impasse, aquele nó que tinha na relação deles e o quanto era importante a relação deles frente aquilo ali era nada. Então a possibilidade de ter feito um acordo e acabado com aquilo que podia se arrastar por muitos anos, né, é uma maravilha da profissão também. É uma grande maravilha da profissão. E só o fato de ser advogado também é uma bênção, né? No sentido de que a gente pode orientar, a gente pode. A gente tem uma vivência que vem de várias vivências, né? A gente ouve muito problema, a gente soluciona problemas ao longo da vida e a gente aprende com isso. Então, quando alguém nos procura desesperado, às vezes, com uma pedra nas costas do tamanho de uma montanha, e tu mostra que não é aquilo tudo, que aquela pedra não existe, o sentimento de gratidão, de alívio, sabe? A felicidade que tu vê no rosto dos outros pelo teu trabalho e às vezes tu nem tá cobrando, é só uma frase que tu diz. É muito compensador mesmo. Alguns advogados se especializam em alguns nichos de mercado, né? Tanto os que atendem empresas quanto os que atendem empregados. E também é muito compensador em termos financeiros, né? Tem gente que acerta o filão e está literalmente rico com o trabalho. Tem gente que se motiva por isso, eu não vou julgar aqui nada, até porque não cabe julgamento nenhum, né? Cada um se motiva pelo que quer. Eu não sou um cara assim muito especializado em ganhar dinheiro. Tem uma estrutura de cara, né? 3 filhos, e, enfim. Então não é o dinheiro que me motiva, mas também não vivo tão mal assim. Consigo dar dignidade para minha família com o direito do trabalho, tanto no consultivo quanto no litigioso, né? O trabalho consultivo também é uma coisa muito gostosa de se fazer, de verificar o quanto tu pode ter impedido de prejuízos. E vamos colocar que prejuízo numa empresa é desemprego, né? Quando a empresa começa a ir mal, ela começa a pagar mal, ela começa a demitir e começa a não pagar as contas, né? E aí vem aquela bola de neve. Então, o fato de tu conseguir ajudar a manter essa estrutura também é uma coisa muito legal da profissão. Espero ter ajudado alguns colegas e amigos a não se desmotivarem. Vou apagar aquele vídeo lá imediatamente, porque não é a mensagem que eu quero passar e não é aquilo que é a realidade da vida, né? Um problema nesse sentido, assim, de ser um ramo de desmotivação de trabalho, não é mesmo. Aliás, é um dos ramos que mais tem união entre os colegas. A gente é uma comunidade muito especial, que mata pau em audiência, que tem muita técnica, que tem muito conhecimento e que tem muita humanidade. E isso dos advogados de empresa e dos advogados de reclamante é uma coisa que a gente comunga, né? As associações estão aí para nos provar. Então, eu quero agradecer o Direito do Trabalho, quero agradecer os meus colegas por me manterem sempre vivo, motivado, já terem me ajudado muito, e eu já ajudei muitos colegas também nas dificuldades da vida, e muitas vezes dificuldades até financeiras. A gente se ajuda, a gente ajuda gente que está precisando de forma silenciosa, né? A gente se reúne e constrói, traz ideias, traz eventos, debate, a gente consegue reunir problemas comuns entre os advogados de empresas e empregados, perdão de novo, e trabalhar juntos. E então isso tudo é muito legal e muito motivador, tá? Espero ter corrigido a mensagem e sucesso para todos nós. Chegou até aqui ao fim, já te agradeço. Isso é bom demais para Facebook, para YouTube, né? Porque o YouTube entende que a pessoa assistindo o vídeo até o fim, ela curtiu, aí o YouTube mesmo compartilha para mais gente, mais pessoas. Obrigado pelas novas inscrições aí. Por favor, compartilhem aí o nosso canal,
Quem não se inscreveu, se inscreve, que não custa nada, é só botar o dedinho ali e dar uma força aqui pro amigo. Não que eu queira nada com esse canal, mas assim, em termos de retorno financeiro, mas é um projeto que eu acho muito legal. Eu gosto muito de ouvir as pessoas me agradecendo, às vezes dizendo, pá, como ajuda, e não sei o que, sugerindo vídeos e assuntos. Clientes, vários clientes que dizem, pá, Paulo, assisto muito teus vídeos, não sei o que. Eu acho muito legal tudo isso, estou gostando mesmo, tá? Um forte abraço, até a próxima aí. Semana que vem tem novidades sobre os eventos do ramo aí, eu vou trazer para vocês, tá? Um abração.